A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esta aula. Que o Senhor, nosso Deus, o nosso amigo Espírito Santo, venha nos dar graça, sabedoria, conhecimento, para que assim possamos crescer não somente na graça, mas também no conhecimento. Amém? Deus abençoe a todos. A lição que iremos estudar é a lição de número 11, que tem por título a seguinte questão: Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. O texto principal nos diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Se encontra em 1 João, capítulo 14, versículo 17. O resumo da lição nos diz: somente por meio da ação do Espírito Santo, o ser humano pode reconhecer o pecado e assim também como a justiça e o juízo divino. Os objetivos disso: destacar a atuação do Espírito Santo nas Escrituras, saber que o Espírito Santo é consolador e compreender a atuação do Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. Então hoje nós iremos falar do nosso amigo Espírito Santo. Iremos hoje falar um pouco do nosso Consolador, aquele a qual foi prometido desde o capítulo 14 de João, a qual o Senhor nosso Jesus Cristo nos prometeu. E algo muito especial, pois muitas pessoas falam sobre o Espírito Santo, glorificam o Espírito Santo, mas diminui a sua essência, diminui quem ele é, pensa que ele é o composto menor que existe entre o nosso Deus, o Filho, e ele, o Espírito Santo. Mas não, nós iremos estudar hoje que ele tem a mesma grandeza porque ele é Deus. Ele tem o mesmo poder porque ele é Deus, né? Ele é onipotente também, ele é onipresente e ele é onisciente. Então hoje nós iremos falar sobre ele e a sua grandeza. E por isso que nós temos que crer. Esse é o ponto principal da lição. O escritor ele vem nos trazer essa seguinte questão: você crê? E nos dá as respostas para que nós possamos nos aperfeiçoar e crer de verdade. Amém? Deus abençoe. O texto bíblico, queridos, se encontra em João, capítulo 16, o versículo 7 ao 15. Eu vou ler de forma bem rápida para que você consiga entender, tá bom? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso vos disse que há de receber o que é meu e vulo há de anunciar. Este é o texto bíblico. Amém? Quando nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus e tentamos imaginar nas Escrituras Sagradas, onde fala sobre ele, o início da sua trajetória, onde todos pensam que ali houve o início a partir daquele momento, sempre lembramos do capítulo 14 de João, a qual nós lemos no texto principal. Porque ali o nosso Jesus Cristo, ainda nessa terra, ele nos traz uma esperança e nos traz uma promessa, que rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador. E também lembramos lá em Atos 2, o momento onde o Espírito Santo desce sobre a igreja e assim há um manifestar, um avivamento para que a igreja pudesse seguir avante, não sozinha, mas com o Espírito Santo, né? Uma capacitação.
Então, sempre quando nós lembramos do Espírito Santo, nós vemos e nós lembramos da passagem de João 14. Isso é muito importante. Quero trazer um pequeno contexto dessa passagem. Desde o capítulo 13 de João, do Evangelho segundo escreveu João, até o capítulo 16, nós vemos Jesus Cristo trazendo instruções acerca da sua volta aos céus, acerca do seu retorno aos céus. E isso gerou um grande conflito nas cabeças, nos pensamentos dos seus discípulos, pois eles, de primeiro ponto, achou que Jesus Cristo deixaria eles sozinho e não conseguiriam mais prosseguir. Isso é muito importante, porque quando verdadeiramente estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós também sabemos que nós temos que ter a total dependência dele, que nós sozinhos não conseguiremos prosseguir. E os discípulos sabiam muito bem que sem Jesus Cristo eles não conseguiriam prosseguir. Aquilo tudo que outrora Jesus Cristo tinha falado sobre eles curar através do seu nome, sobre eles batizar através do seu nome, sobre eles evangelizar o novo reino através do seu nome, não seria possível sozinhos. Eles tinham essa total convicção e estavam certos. Desde o capítulo 13. Quando chega no capítulo 14 de João, nós vemos que Jesus Cristo, ele nos dá, ou melhor, ele traz aos seus discípulos esperanças. A primeira esperança que nós vemos no capítulo 14 é sobre o seu retorno até nós, para que nós possamos estar com ele, assim ele disse. E ele traz também uma esperança enquanto nós estivermos aqui na terra, para continuar. Esperança essa que é sobre o Espírito Santo de Deus. Ele disse: irei para o Pai, preparar-vos lugar, mas breve voltarei. Essa foi a primeira esperança. Mas ele disse outra, uma confirmação, uma esperança com uma confirmação. Eu rogarei ao Pai para que envie outro Consolador, para que vós não me sejais sozinhos. Isto foi algo que o Senhor Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos, a qual aconteceu e se cumpre até os nossos dias. Até o momento da sua volta se cumprirá. Então essa é uma esperança que se cumpriu, algo que Jesus Cristo falou, que se torna primordial na nossa vida. Nós temos que entender que sem o Espírito Santo nós não conseguimos avançar, sem o Espírito Santo nós não conseguimos compreender o dia de amanhã com a esperança da sua volta, do retorno de Jesus Cristo. E por isso que nós temos que crer. O crer, ele é primordial para que nós possamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único suficiente Salvador e crer que através do Espírito Santo ele nos ajudará a dar continuidade. Então, sem o Espírito Santo, não temos como prosseguir, sozinhos não temos como prosseguir. Por isso que o nosso Deus, ele nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, e depois da morte de Jesus Cristo, veio o Espírito Santo se apoderar de cada vida ao crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, para assim preparar na esperança de nós retornarmos à nossa pátria, que é os céus. Ou melhor dizendo, é o objetivo principal da lição. É no crer no Espírito Santo, para receber o Espírito Santo, e assim possamos viver e caminhar até chegar aos céus. Amém? Trouxe aqui uma rápida introdução, desde o capítulo 13, dos aconselhamentos que o nosso Jesus Cristo traz, as introduções que ele nos vem trazer sobre a sua partida aos céus, até o capítulo 16, as instruções, perdão. A lição também nos vem falar, eu quero ler aqui apenas esse tópico muito, muito interessante, muito esclarecedor, que se encontra no primeiro tópico,
e no terceiro subtópico que diz assim: o Espírito Santo e Jesus. Jesus, o Filho de Deus, foi gerado no ventre de Maria pela ação direta do Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ele veio sobre Maria quando ela concebeu. Mais tarde, ele veio sobre Jesus quando ele foi batizado. Segundo Stanley Houghton, o revestimento do Espírito Santo preparou Jesus para enfrentar Satanás no deserto e para a inauguração do seu ministério terreno. Sem a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, a promessa do derramamento do Espírito Santo não seria cumprida. Amém? O escritor ele vem destacar aqui algo muito interessante sobre a importância do Espírito Santo no Novo Testamento, né? Nas Boas Novas, assim traduzido, sobre a vida de Jesus Cristo. Através de Maria, né, sendo direcionada pelo Espírito Santo, ou melhor dizendo, Maria concebeu Jesus Cristo através do Espírito Santo, sendo de total crédito do Espírito Santo. Ela fez com que Jesus Cristo nascesse. Jesus Cristo nasceu através de Maria, né, como bem sabemos, através do Espírito Santo. Jesus Cristo cresceu. Jesus Cristo também teve participação, ou melhor, o Espírito Santo ele teve participação na vida de Jesus Cristo no seu batismo. E após a morte de Jesus Cristo, também o Espírito Santo iria se manifestar, né, como foi uma promessa deixada por Jesus Cristo, quando ele disse lá, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e se cumpriu. Então nós vemos a importância do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, na vida do seu novo evangelho, na vida da igreja através de Jesus Cristo. No primeiro ponto, ele, através de Maria, concebe Jesus Cristo, nasce Jesus Cristo. Jesus Cristo também tem uma participação, o Espírito Santo tem uma participação em Jesus Cristo no batismo, e também após a morte de Jesus Cristo, o Espírito Santo também tem grande participação, que tem hoje, essa participação tem chegado até os nossos dias, porque se não houvesse o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, a igreja não conseguiria ser produtiva, não conseguiria guiar-se por si próprio, deveria vir uma preparação espiritual para que assim a igreja primitiva pudesse dar continuidade o novo evangelho, o evangelho de Cristo Jesus. Para sermos testemunhas de Cristo Jesus, precisamos estar ligados no Espírito Santo de Deus. Temos que ter o Espírito Santo de Deus. Este é o ponto principal dessa lição. É no crer. O crer ele se torna muito difícil para nós seres humanos, porque sempre esperamos o crer vendo, né? Queremos acreditar naquilo que vimos, aquilo que conseguimos contemplar com os nossos olhos carnais. Mas para que nós possamos viver de forma espiritual, precisamos crer sem ver muitas vezes. Precisamos crer muitas vezes sem compreender aquela situação. E o Espírito Santo, ele é tão magnífico, tão majestoso, tão sublime, que ele não nos desampara por nenhum momento, e mesmo quando nós pensamos em duvidar, ele esclarece com as suas ações. Aquele momento onde você não se sente mais seguro, onde você não se sente mais capaz de prosseguir assim como os discípulos estavam, o Espírito Santo nos ajuda a compreender que ele está conosco. Amém? Então o nosso amigo Espírito Santo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, ele se tornou presente nas Sagradas Escrituras e na vida de todos aqueles que temem a Deus. A Bíblia vem dizer que ele parava sobre as águas quando o mundo foi feito ou quando estava tendo o momento da criação. Quando a igreja primitiva estava em fases de avanço segundo a promessa de Jesus Cristo, o Espírito Santo também estava presente.
E hoje, nessa reta final a qual eu digo, que estamos vivendo, o Espírito Santo também tem se feito presente. Então, o fator principal de nós estarmos de pé é através do Espírito Santo de Deus. Lembre-se que você não está sozinho, que há alguém junto de você, o seu Deus, através do Espírito Santo, que te ajuda, que me ajuda a caminhar e a prosseguir. Então, as Sagradas Escrituras, esta lição, vem nos trazer essa certeza que nós temos fé e cremos que o Espírito Santo, ele é Deus. Que ele é Deus. Amém? Irei concluir lendo a conclusão que diz assim: o Espírito Santo, conforme vimos nessa lição, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e continua falando, agindo, orientando aqueles que, pela fé, entregaram suas vidas a Cristo. Permita que Ele venha orientar a sua vida e o conduza para mais perto do Pai. Amém? Então, sem Jesus Cristo não conseguimos ir ao Pai. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo de Deus. Consegue entender? Os três complementam um ao outro, sendo únicos, sendo todos poderosos. Isto é magnífico. Então, talvez se você tivesse um pensamento de algo diminutivo da parte do Espírito Santo, limitado, saiba que todos são importantes. E ele é importantíssimo para a sua salvação, para o seu avanço espiritual. Então creia, tenha fé e a certeza que ele está contigo. Amém? E eu quero agradecer a mais esta oportunidade e que todos fiquem bem. Deus abençoe a todos.